Vamos lá, pessoal. Eu peguei dos exercícios da lista que eu passei para vocês sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo e vou fazer alguns exercícios dela, ok? Vamos começar lá no primeiro exercício, eu já fiz com vocês, mas para vocês relembrarem. Ele diz assim, ó: na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé pega a bola um pouco antes do meio de campo, vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 108 km por hora, que é 30 metros por segundo, e 3 segundos depois toca novamente o solo atrás da linha de fundo, depois de descrever uma parábola no ar e passar rente à trave, para alívio do assustado goleiro. Na figura vimos a situação do chute do Pelé. Então perceba que o Pelé fez foi isso aqui. Ele pegou a bola aqui, deu um chute, a bola vai descrever uma trajetória parabólica e vai chegar aqui. Ele disse para nós que esse movimento durou 3 segundos. E ele disse também que a bola foi lançada com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Né? Ele deu em quilômetros por hora, mas lembra que a gente sempre usa a velocidade em metros por segundo. Né? E foi lançada obliquamente, então por isso que ela está inclinada. Bom, aí ele fala embaixo: considerando que o vetor velocidade inicial após o chute do Pelé fazia um ângulo de 30 graus com a horizontal, quer dizer que se a gente pegar aqui a horizontal, esse ângulo aqui é 30 graus. Ok? E desconsiderando a resistência do ar e a rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto de onde a bola partiu do solo, depois do chute, e o ponto onde ela tocou o solo atrás da linha de fundo era, em metros, um valor mais próximo de... Ó, ele quer a distância da onde a bola partiu, que é essa daqui, né? Até onde a bola chegou, que é essa daqui. Ele quer essa distância. Vamos chamar de D. Ok? A gente chama isso de alcance horizontal. Lembra sempre que a gente, quando vai estudar movimento oblíquo, lançamento oblíquo, a gente faz um eixo horizontal, que eu já vou ter feito aqui o eixo X, e um eixo vertical, que eu vou fazer aqui um eixo Y. Né? O que a gente vai fazer basicamente? A gente vai analisar esses dois eixos. A velocidade inicial a gente vai decompor, vai ter um V0x, que o pessoal gosta de chamar de Vox, mas é V0x, né? E vai ter um V0y, né? O V0x, como o V0x está com o 30 graus, fica V0x é igual a V0 cosseno de 30 graus. O V0 é 30 metros por segundo. O cosseno de 30, ele deu, né? Ele deu que cosseno de 30 é 0,85. Então nós vamos usar aqui 0,85. Nós vamos chegar que o V0x vale 25. Opa, só um minuto. Aqui. Poxa. V0x igual a 25,5 metros por segundo. Certo? Vamos fazer aqui o V0y. V0y vai ser o V0 seno de 30 graus. V0y vai ser o V0 que é 30, seno de 30 que ele deu é meio, isso vai dar 15 metros por segundo. Certo? O que a gente quer calcular é o alcance horizontal. Então nós vamos ter que usar o eixo X. Né? No eixo X a gente sabe que a gente tem um movimento uniforme. No eixo Y a gente tem um movimento uniformemente variado. Então, para o movimento que a gente quer, que é o do eixo X, a gente tem essa equação. S igual a S0 mais VT. Lembra sempre que tanto no lançamento horizontal como no lançamento oblíquo, o S0 a gente usa como zero. Então vai ficar o S, que é o que a gente quer saber, é igual a velocidade vezes o tempo. O espaço é o que a gente quer saber. A velocidade, a gente está falando aqui, essa equação, ela vale para o eixo X. Se essa equação vale para o eixo X,
a gente tem que usar a velocidade do eixo x, que é o v0x, 25,5. Então essa velocidade aqui, né, é o 25,5. E o tempo, se você voltar no enunciado, ele disse lá, ó, a bola parte do solo, depois de descrever a bola parte do solo com velocidade de 108 km por hora e 3 segundos depois toca o solo. Então ele me deu esse tempo aqui. Então é só agora substituir. Fica 25,5 vezes o tempo, que é 3, o espaço vai dar 76,5 metros. Portanto, alternativa C. Ok? Agora, próximo exercício. Eu vou fazer o exercício de número 2 que está aí na lista. Ok? Nós vamos fazer só alguns né, para a gente poder se situar. O lançamento horizontal ele é mais simples, porque diferente do lançamento oblíquo, eu não preciso decompor a velocidade no início. Né? Então ele diz assim, ó, na figura estão representadas as trajetórias de dois projéteis A e B no campo gravitacional terrestre. O projétil A é solto da borda da mesa numa altura h e cai verticalmente. O projétil B é lançado da borda e dessa mesa e com velocidade de 1,5 metros por segundo. Aí ele fala, se o projétil A leva 0,4 segundos para atingir o solo, qual será o alcance horizontal do projétil B? Repara que o projétil A ele fez uma trajetória de queda livre. Né? Aqui estava a mesa, ele deu a mesa para nós, e aqui estava o projétil A, a trajetória de queda livre dele, retinha, bonitinha. O projétil B foi lançado da mesma altura, só que horizontalmente. A gente vai lembrar que a única diferença entre eles é que um tem velocidade no eixo x, a outra não. A outra só tem velocidade no eixo y, ok? Então vamos lá. No caso, se o projétil A levou 0,4 segundos para tocar o solo, significa que o projétil B também levou 0,4 segundos. O mesmo tempo, o mesmo lugar, mesmo instante que os dois caírem, que o A cai e o B cai. Eles caem ao mesmo tempo, porque eles caíram da mesma altura, ok? Então, se o tempo do A é igual ao tempo do B, portanto, podemos concluir que o tempo de queda do B é 0,4 segundos. Agora, se eu sei que o tempo de queda do B é 0,4 e eu quero saber essa distância que o B percorre, que é o alcance horizontal, né? Ele chama de x no exercício, eu chamei de D, tanto faz. Então a gente vai trabalhar com o projétil B, né, no eixo x. E de novo, toda vez que a gente trabalhar aqui no lançamento horizontal ou no lançamento oblíquo, quando a gente dividir em eixo x, eixo y, no eixo x nós temos sempre um movimento uniforme e no y sempre um movimento uniformemente variado. Sendo assim, no eixo x a equação que a gente vai usar é o S igual a S0 mais V vezes T. Só apagar aqui um pouquinho, isso. O espaço é o que a gente quer, eu chamei de D, no problema estava X, não importa a letra que você usa. No S0 a gente sempre adota como zero. A velocidade é a velocidade do eixo X, se você ler o exercício ele fala que é 1,5 metros por segundo. E o tempo, 0,4. Dessa forma você vai chegar que o alcance vai ser de 0,6 metros. Agora, nós vamos fazer mais um exercício de lançamento oblíquo, o 3. Ele diz assim, um superatleta de salto em distância realiza seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Ele se lança ao ar com a velocidade de 10 metros por segundo, fazendo um ângulo de 45 graus horizontal. É correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é de... Esse exercício ele é muito, mas muito parecido com o exercício que aparece no primeiro lá que a gente fez. A diferença desse para o primeiro é que no primeiro ele tinha dado o tempo que demorou para fazer o movimento todo. Nesse exercício 3 ele não deu tempo. Então, na verdade, o que nós temos é um projétil
que foi arremessado com uma velocidade v0, segundo dados do próprio exercício, essa velocidade v0 forma um ângulo de 45 graus, né? Então a gente vai dividir esse movimento num eixo horizontal, num eixo vertical, no eixo x, eixo y. No eixo x, lembra sempre, a gente tem um movimento uniforme, no eixo y, um movimento uniformemente variado, ok? Tem que decompor a velocidade inicial, então a velocidade inicial vai ter um v0x e um v0y. O v0x vai ser v0 cosseno de 45. Nesse exercício ele também não deu o cosseno de 45, mas a gente sabe o cosseno de 45, né? Então o v0 é 10, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, isso vai dar 5 raiz de 2 metros por segundo. Se você calcular o v0y, que seria v0 seno de 45, eu vou fazer direto aqui, mas você pode calcular passo a passo aí, vai dar, vai 10 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 5 raiz de 2 metros por segundo. Repara que deu igual, né? Quando o ângulo é 45 graus, o v0x fica igual ao v0y. Agora, para a gente achar o alcance, a trajetória da partícula é essa, né? Ela vai fazer isso aqui. Para a gente achar esse alcance, que está no eixo x, a gente tem uma só equação no eixo x. S igual a S0 mais VT. O S0 sempre zero. A velocidade é a velocidade do eixo x, que é 5 raiz de 2. O problema é que aqui eu não tenho tempo. Então nós vamos ter que primeiro achar o tempo. E a melhor forma de achar o tempo seria apelar para o eixo y. Aliás, a única forma, né? No eixo y a gente tem três equações. S igual a S0 mais V0t. Tá falhando a caneta aqui. Mais AT quadrado sobre 2. V igual a V0 mais AT. E V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Né? São as três equações. Para achar o tempo, a gente vai, pelos dados do problema, eu vou usar essa equação aqui. Por quê? Porque eu tenho V0, eu tenho a aceleração nos movimentos de lançamento horizontal, lançamento oblíquo. A aceleração é a gravidade no eixo Y, certo? A diferença é que na queda livre, no lançamento horizontal, como ele só vai descer, a aceleração é positiva. No lançamento oblíquo, como ele sobe para depois descer, a aceleração fica negativa, certo? Então, nesse caso, a aceleração vai ser menos g. Você lembrar que o g é 10, então fica menos 10. Aí você tem que lembrar um truquezinho. A gente calcula, não é a velocidade total, a gente calcula a velocidade de subida. A velocidade para ele sair daqui de baixo e chegar aqui em cima. E aqui em cima, no eixo y, a velocidade dele é zero. Então, na hora que eu escrever o v igual a v0 mais at, a velocidade vai ser zero. O v0 é o do y. Qual que é o v0 do y? Vamos voltar lá. Ó, v0 do y, 5 raiz de 2. A aceleração é menos 10 vezes t. Passo para cá, fica 10t igual a 5 raiz de 2. T vai ser 5 raiz de 2 dividido por 10. Posso simplificar. Fica a raiz de 2 sobre 2 segundos. Agora que a gente tem o tempo, eu posso voltar aqui e substituir. O S vai ser o alcance que a gente quer. A velocidade inicial é 5 raiz de 2, que é no eixo x, é essa velocidade aqui. E o tempo, raiz de 2 sobre 2. Aí raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Sobre 2 vai cancelar. Então o alcance vai ficar 5 metros. Ok? Um último exercício.